Bom, então vamos lá. Vamos agora ver aqui na nossa corretora, no nosso painel de operações, tudo que a gente viu sobre o conceito de suporte e resistência. Quero deixar logo uma primeira dica. Você está vendo aí que eu estou aqui na tela de login da corretora, ok? Então, o que acontece? Não sei se você já tem conta na corretora, se você já chegou a usar ou já usa a corretora, mas a grande maioria dos traders tem a mania de operar ou no computador ou no telefone e simplesmente fechar o aplicativo. No telefone você vai lá, arrasta o dedinho para cima para fechar o aplicativo, e aqui no computador a grande maioria só aperta no X lá no cantinho da janela e fecha a corretora. O que acontece? A sua corretora vai ficar logada. Por mais que você tenha aparentemente fechado no seu dispositivo, ela fica com a conexão dela aberta lá nos servidores da nossa corretora. Então a sua conexão fica em aberto. É por isso que quando você abre novamente o aplicativo no celular ou no computador, ele já abre direto na sua conta, ele não pede para fazer o login. Por quê? Porque você deixou esse canal de comunicação aberto. Então, não apenas por questão de segurança da conta, mas por questões de segurança da saúde da sua conta, no sentido de evitar bloqueios, de evitar ou bloqueio parcial ou um bloqueio total. Deslogue da sua conta, tá? É uma dica valiosa. Você pode passar aí meses e meses, anos e anos fechando ela sem fazer o log off, sem sair corretamente e não acontecer nada. Mas prevenir é melhor do que remediar. Então sempre faça o log off, clica lá no botãozinho de sair, para quando você entrar novamente na sua corretora, você criar novamente esse link, esse canal de comunicação entre você e a corretora e não deixar ele em aberto, tá? Tomando um cafezinho aqui, como todo bom brasileiro gosta. Então, essa dica que eu estou dando é muito boa, muito importante também, principalmente para quem viaja muito, tá? Então, por exemplo, você está sempre viajando para vários estados do Brasil e para fora do Brasil, que é mais grave ainda. Então, se a sua conexão você deixa ela aberta, vamos supor que eu estou aqui na minha cidade, fecho a minha corretora e vou viajar lá para o sul do país. Lá é outra internet que eu vou conectar, é outro IP, a conexão vai passar por outros roteadores, então esses roteadores vão cruzar outros países, então pode haver um confronto de informações lá no servidor da corretora e o servidor da corretora achar aquilo suspeito e fazer um bloqueio na conta. Então, para evitar, façam um logoff e na hora que vocês forem operar, coloquem a senha de vocês. Então vamos lá, colocou a senha, acessou. E agora vamos escolher um ativo. Tá? Eu estou gravando esse vídeo mostrando a prática pela segunda vez, porque eu gravei ele pela madrugada e acabou ficando sem áudio. Então eu estou gravando ele novamente. Vamos deixar somente um ativo aqui aberto. E eu vou abrir o ativo do vídeo que eu fiz na madrugada, só para usar o mesmo exemplo que já está fresco aqui na minha cabeça. Mas depois a gente vai caçar um exemplo novo. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aberto aqui, né? Na verdade ele já está fechado. Mas vamos lá, eu tinha feito no AudiCAD. Então vamos usar ele aqui com o gráfico fechado mesmo. Bom, então aqui é o nosso painel de operações. Tá? Lembrando que eu dei uma explicação agora antes de iniciarmos o gráfico, que no papel eu mostrei para vocês que o gráfico é em linha, né? O gráfico subindo e descendo em linhas. Então uma coisa muito importante é você primeiro saber identificar essas linhas aqui no gráfico. Tá? Então, como a gente está usando aqui em candles, é muito importante você saber ver nestes candles aquelas linhas, para você não achar topos e fundos que são falsos ou topos e fundos que não são fortes, que são considerados fracos, digamos assim. Tá? Então, primeiramente, vamos escolher o ativo. Já escolhi aqui o meu AutoCAD e vamos escolher o time frame. Lembra que eu dei um exemplo para você do time frame de 1 minuto, tá? Então deixa eu mostrar logo para a prática, um exemplo rápido aqui na prática, do que eu havia mostrado para vocês no papel. Então aqui, ó,
Vamos supor que eu tracei bem aqui essa linha, vamos supor que aqui seja uma linha de suporte, tá? Então, ó, o meu gráfico veio caindo. Na hora que chegou bem aqui nessa vela aqui, onde a seta está em cima, deixa eu dar um zoom aqui para você ver melhor. O que que aconteceu, ó? Essa vela desceu, você está vendo que tem uma pontinha dela passando da linha amarela? Deixa eu deixar essa linha amarela um pouco mais fina para você ver melhor. Ó, tá vendo que tem uma pontinha, né? A ponta da sombra, a ponta do pavio dessa vela que passou a linha amarela. Então ela desceu, bateu aqui na minha linha de suporte. E se eu desse uma entrada para a mesma vela, eu teria tido uma vitória. Mas em M1 recomenda-se o mais correto, o mais assertivo é que você dê uma entrada para a vela seguinte. Então no momento que essa vela veio, tocou a minha linha de suporte, passou um pouquinho, eu já daria uma entrada aqui para o final da vela seguinte. Então seria um win. Eu teria dado a entrada aqui e ela teria finalizado ali em cima. Ok? Então só um exemplo rápido aí para mostrar aqui no gráfico que eu mostrei no papel. Bom, deixa eu usar o tempo que a gente vai usar. Vamos usar o time frame de 5 minutos. E aí, primeiramente, o trader iniciante ele tem muita dificuldade nisso, ainda mais que muitas vezes você vai ver o assunto de suporte ou resistência com exemplos igual aquelas linhas que eu fiz no papel. Mas é muito importante você aprender a ver essas linhas aqui também no gráfico de candles. Então, se a gente está aqui com esse cenário aqui, esse cenário que está na nossa frente, onde você consegue ver linhas de altas e linhas de baixa, aí, linhas que sobem e linhas que descem. A grande maioria dos traders iniciantes fariam algo mais ou menos assim, que não é algo totalmente errado, tá? Mas eu vou já explicar. O gráfico está vindo aqui, né, numa linha reta, aí o trader iniciante geralmente faz isso. Ele marca aqui e fala que o gráfico desceu. Ok? Deixa eu colocar isso de branco. Aí, deixa eu criar uma outra aqui. O gráfico desceu, aí só um momentinho. Aí o trader iniciante vê que bem aqui ele subiu, ó. Caiu aqui e subiu. Aí ele vai e marca que teve uma alta aqui, ó. Ele subiu. E aí, o trader que está iniciando, ele também vai falar que aqui desceu. E ele vai fazer uma marcação falando que aqui subiu. Vai fazer outra falando que aqui desceu. Vai fazer outra falando que aqui subiu. Vai fazer outra marcação falando que aqui desceu. Vai colocar aqui falando que subiu. Vai colocar aqui falando que desceu. Vai colocar aqui falando que subiu. Vai colocar aqui falando que desceu. Vai colocar aqui falando que subiu. Eu vou fazer até chegar quase no final, tá bom? É para ficar bem entendido, eu tô aqui exemplificando como a maioria dos iniciantes pensam quando vê isso, e pode ser até a forma que você está vendo e concordando. E repito, não é uma forma errada de pensar, mas também não é uma forma correta para fazer disso análise. Então subiu, aí tem um candle vermelho aqui, ó. Ele entende que cai. Aqui
voltou a subir, ele entende que subiu de novo, até chegar nesse candle vermelho. Aqui, aqui ele entende que caiu, né? Veio o candle vermelho. Aqui ele entende que subiu mais uma vez. Aqui ele entende que caiu porque chegou nos candles vermelhos. Aí teve um candle verde. Ele vai entender que isso foi uma subida. E aí veio para o candle vermelho, então ele vai entender que isso foi uma queda. Aí aqui deu uma subida com os candles verdes. Depois veio novamente candle vermelho, proporcionando uma queda. Outro candle verde, proporcionando uma subida. Um candle vermelho, indicando que teve uma queda. Outro candle verde, indicando que teve subida. E vou finalizar na hora que chegar nessa ponta aqui, tá? Já estamos quase finalizando a forma que provavelmente um trader iniciante traçaria. Ó. Caiu até aqui, só que teve uma alta ali, porque teve um candle verde. Então aqui teve uma pequena alta. Aqui voltou a cair. Só que teve uma pequena alta aí também. E aí ele caiu de vez. Pum. E aí também subiu de vez. Bum. Bom, então geralmente é dessa forma que um trader iniciante consegue visualizar as linhas num gráfico de candle. Ele praticamente faz uma visualização das linhas quase que candle por candle, tá? Então, é uma forma errada de você visualizar essas linhas de sobe e desce? Não é, mas também não é a forma mais correta, não é a forma mais assertiva. Porque a gente estava vendo, no exemplo que eu estava dando no papel, que o gráfico é formado por topos e fundos, máximas e mínimas. E aqui o candle iniciante ele não determinou as máximas e mínimas de uma maneira correta, tá? Porque a gente precisa localizar as máximas e as mínimas que têm confluência, que tem uma certa força, que tem uma certa repetição naquela mesma zona, naquela mesma área. Então, a forma correta de você ver as linhas do gráfico é você ignorar o que a gente chama de respirações ou correções. Tá? O que seria uma respiração do gráfico? Deixa eu dar um exemplo utilizando a linha aqui mesmo para você. Vamos supor que o gráfico está aqui subindo, tá? Em algum momento, o gráfico vai fazer isso. Ó. Ele vai parar de dar essa subida, ou seja, vai parar um pouquinho o candle verde, vai fazer um pouquinho de candle vermelho, e aí vai voltar a subir. Então, esse candle aqui, que eu vou até colocar da cor de amarela, opa, o que esse candle aqui é? O que esse trecho amarelo aqui é? Ele não é uma mínima e não é uma máxima, ele é uma correção, ele é uma respiração, porque um preço que está subindo, ele pode subir bastante, mas ele não, dificilmente ele vai ter uma longa jornada sempre em linha reta. Em algum momento ele vai ter 1, 2, 3 candle vermelho, que é uma correção de valores, o que a gente chama de respiração, e aí ele sobe de novo, tá? Geralmente os grandes players gostam de fazer isso quando eles querem aumentar o valor de um produto, tá? O valor de um ativo. Então eles não podem fazer, tem um limite, tá? Por exemplo, se um grande player quer investir 1 bilhão,
Ele não faz essa entrada de 1 bilhão de uma vez só. Ele praticamente divide essa entrada em 2, 3, 4, 5 partes. Então, muitas vezes, não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes pode ser isso aqui, a ação de um big player, onde ele para todo mundo, os traders que eu chamei de espectador, né? Os traders PF, os traders comuns, os traders iniciantes, os traders como nós, que acompanhamos essa onda, vemos essa alta, esse gráfico subir bastante, o que a maioria faz? A maioria começa a vender. Por isso que tem essa respiração, essa correção. E aí na hora que tem essa venda, o grande player joga novamente, dá a segunda entrada, né? Como eu falei, ele pega a entrada grande dele e divide em 2, 3, 4, 5. Então aqui é como se ele desse a segunda entrada grande dele. E aí ele espera uma correção, daria uma terceira entrada. Até o valor chegar mais ou menos na zona, no local que ele quer. Tá? Mas sobre a ação dos grandes players a gente fala em outro momento. Mas isso que eu quero mostrar para você, que pequenas curvas na aparente linha que a gente tem aqui no nosso gráfico de candle, isso não quer dizer que aquilo ali foi o fim de uma reta para o início de outra, ou seja, não formou um topo e um fundo. Aquilo ali simplesmente pode ser uma correção. Então, qual é a maneira correta da gente interpretar este gráfico aqui que eu tracei como um trader iniciante provavelmente traçaria? A forma mais correta seria fazer dessa forma aqui. Deixa eu colocar aqui agora da cor amarela para a gente diferenciar. Vou colocar da cor azul. Então o gráfico subiu, chegou aqui, ele deu uma descida. Aí aqui ó, o trader iniciante colocou que ele desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, certo? Aqui na verdade esse candle verde não é uma subida, ele é uma correção. O gráfico na verdade ele desce aqui ó, em linha reta, tá? Ele não tem essa subida, ele desceu aqui em linha reta, que foi uma correção. E aí, quando chegou ali, o gráfico daqui deu uma subida, acompanhando aqui a linha branca. Deixa eu colocar um pouquinho de lado aqui para ficar paralelo aí, para a gente conseguir ver os dois. Pronto, dá para entender aí os dois. Chegando ali, vai descer, igual tá aí na linha branca. Então chegou aqui, ele desce. Ok. Na hora que chega aqui, ele vai subir. Ok. Esse trecho do gráfico que eu estou fazendo esse exemplo, ele está lateralizado. Então, quando o gráfico está lateralizado, ele tem várias altas e baixas curtas, né? Nesse curto intervalo de tempo. E é muito bom quando você encontra o gráfico lateralizado para fazer as suas operações. A gente ainda vai ver as formas de operar com gráfico lateralizado, no gráfico com tendências de alta e baixa, a gente ainda vai falar sobre esse assunto. Bom, no momento que ele chega aqui, ele tem uma queda, tá? Essa queda vai vir para cá e sobe aqui, igual o trader iniciante fez. Essa queda aqui poderia ser até uma correção, dependendo do tamanho dessa outra perna. Provavelmente a gente entra num assunto que mostra a previsão do tamanho de uma subida, do tamanho de uma correção, tá? Então aqui vai ficando a mesma coisa, deixa eu traçar aqui. Chegou aqui embaixo, ele vai subir, igual aconteceu aqui com como o trader iniciante fez. Aí aqui, o que aconteceu? Aqui ele caiu. Então ele veio caindo aqui e deu essa subida aqui e caiu aqui de novo, certo? Essa subida aqui foi uma correção? Não, não foi uma correção. Poderia ser, mas aqui foi uma força compradora expressiva, tá? E depois ele voltou a cair, tá? Ali é como se a força compradora tentou fazer o preço subir novamente, mas foi sem sucesso. Aqui subiria. Aí aqui está outro ponto onde os traders iniciantes precisam se atentar. Neste momento aqui, ó, o preço começou a cair. O trader iniciante provavelmente
colocaria aqui que o preço caiu, subiu e caiu de novo. Porém, a forma correta de você traçar a linha é que o preço caiu e veio até aqui. Ele não teve esse movimento de alta e de baixa, ele caiu direto. Esse candle de alta foi somente uma correção, uma respiração, tá? E aqui vem também um outro ponto onde o trader iniciante fez vários sobes e desces aqui, enquanto isso seria somente uma linha subindo, tá? Aqui foi um movimento de alta, uma linha de alta, onde foi tendo suas correções, porém não é feito de altos e baixos, é feito de linha, tá? Mas aqui teve vários candles verdes, vermelho, verde, vermelho. Esse movimento que o trader iniciante fez, eu consigo ver ele. Sim, você pode conseguir ver ele, mas esses topos e fundos que formou aqui no gráfico branco do trader iniciante, alguns livros até chamam isso de mini topos e mini fundos, ou subtopos ou subfundos, ou falsos topos e falsos fundos. Ou seja, todos esses termos quer dizer que esse topo e esse fundo pode existir? Pode, nessa análise da linha branca ele existe, tá? Então ele pode existir, porém ele tem uma força fraca, ele tem uma força insignificante para a nossa análise do suporte e da resistência. Então, quando a gente vai traçar um suporte e uma resistência, a gente vai procurar encontrar os pontos de alta e de baixa, os pontos de máxima e de mínima, que são considerados pontos expressivos, tá? Então, só para concluir aqui a traçada, na hora que chegou aqui em cima, ele teve uma queda, ok? Uma simples queda. E aqui ele voltou a subir, sem esse zigue-zague aí, ele subiu direto para cá, tá? Essa queda aqui foi uma queda de correção, mas foi uma queda de correção expressiva, tá? Tem quedas de correção que são expressivas, que são esperadas, e claro, vai entrar no traçado. Agora tem certas correções que são correções mínimas, que aquilo ali não entra no traçado, tá? E aqui no final, o trader iniciante provavelmente faria uma descida, uma subida, e aqui ou ele desceria direto ou ele faria essa descida e essa subida, onde o correto era descer direto, porque aqui foi somente um movimento. E aí no final seria essa linha igual o trader iniciante fez, tá? Então aqui você conseguiu notar pequenas diferenças entre a traçada de um trader já com uma certa experiência nesse traçar de suporte e resistência e a traçagem de linha que um trader iniciante provavelmente pensaria. Então eu mostro logo isso no início para você atentar o seu olhar, afiar os seus olhos, alertar sua mente para tentar enxergar as linhas do jeito que estão as linhas azuis. Outro detalhe, a gente vai fazer essas linhas no gráfico? Não, a gente não vai sair desenhando essas linhas no gráfico, tá bom? Primeiro que demora, segundo que o gráfico fica embaçado, a gente não consegue nem ver os candles. Essa linha não é para você fazer no gráfico, essa linha é para você fazer na sua mente, ok? Por isso eu digo, o assunto de suporte e resistência é arroz com feijão. Aprender o suporte e resistência, você consegue se virar muito bem no mercado, consegue dar ótimas entradas. Porém, você não tem que entender somente a teoria, porque entender a teoria de suporte e resistência é fácil. Você tem que entender e dominar a prática. Tá? Então, entender o suporte e resistência vem para a prática. Porque quando eu aprendi suporte e resistência, eu achei a maior besteira do mundo, a parte teórica. Mas quando eu vim para a prática, eu fiquei, caramba, como é que aplica isso? Como é que faz isso? Como é que traça isso? Então, a teoria é fácil, mas a prática já é um pouco mais complicada e você só vai conseguir a prática com repetições, com persistência, com tempo de tela, tá? Então, essas linhas aqui, se você quiser traçar ela no seu gráfico, pode? Beleza, pode. Mas, por favor, faça isso somente no seu primeiro, segundo, terceiro dia. Depois tenta mentalizar isso. Tenta olhar para o gráfico e já ver essas linhas, tá?
Eu tracei aqui somente para mostrar, mas na hora que eu olho para esses candles sem nenhuma dessas linhas, eu já consigo ver essas linhas aí, tá? Aí eu olhei para o gráfico, já vi todas aquelas linhas lá que a gente desenhou, ok? Então, não fique desenhando isso no gráfico. Aprenda a afiar os seus olhos, tá? Por que isso daqui vai ser importante? Para você conseguir achar os pontos mais importantes para você traçar o seu suporte e a sua resistência, tá? Em vez de eu perder em vez de eu perder tempo com esses pontos aqui que são considerados subpontos, né? Falsos pontos, eu vou utilizar o meu tempo olhando os pontos principais, os pontos de maior expressão, ok? Ó, se a gente for parar para observar, ó, aqui eu tenho um ponto de forte expressão, seguindo praticamente em linha reta. Eu tenho aqui outro ponto de forte expressão, outro ponto de forte expressão, outro ponto de forte expressão, e aqui adiante ó, dá outro ponto de forte expressão praticamente na mesma linha. Então, só dando um exemplo rápido aqui, provavelmente, sem fazer uma análise detalhada, mas provavelmente aqui é a minha resistência, tá? Posso traçar tranquilamente uma resistência nessa linha amarela. Lembrando que a resistência não é uma linha, é uma zona, tá? Então isso aqui, como a gente não fez uma análise detalhada, isso daqui pode estar criando uma zona um pouquinho aqui acima, como um pouquinho aqui abaixo. Vai depender da análise detalhada. Ok? Então, primeiramente, procure visualizar as linhas no gráfico. Tá bom? Bom, procure visualizar a linha no gráfico. Lembre que as correções, as respiradas, nem sempre são pontos de suporte ou resistência, nem sempre são pontos de máxima e de mínima. E agora vamos para traçada. Outra coisa que muita gente tem dificuldade. Onde eu vou traçar o meu suporte ou resistência? Tem muitos traders que têm dificuldade disso e outros que acham que não tem dificuldade, mas traçam errado e acabam dando errado as suas operações e acabam falando que suporte ou resistência não presta, não funciona e acaba perdendo dinheiro com isso, se frustrando, tá? Então, deixa eu ir aqui para o horário do gráfico de 1h30 da manhã, que foi o horário que eu tinha feito o vídeo. Então, vamos lá, dia 20, 1h30 da manhã. Pronto, foi bem aqui a parte que eu fiz o vídeo de madrugada. Então aqui eu vou pegar, para você entender melhor, eu vou pegar uma parte do gráfico que já aconteceu, tá? A gente vai discutir sobre suporte e resistência nesse pedaço aqui do gráfico. Então esse pedaço do gráfico já aconteceu, tá? Se você olhar para cá, você provavelmente, já com pouco conhecimento que tem, provavelmente você já consegue ver, eu já estou vendo ali um suporte, eu já estou vendo ali uma resistência. Claro, o gráfico já está feito, fica fácil a gente ver, tá? Mas eu vou explicar aqui para você, um passo a passo, a gente vai imaginar que certas partes do gráfico não estão aí na tela, para você entender como que a gente vai fazer esse traçamento. Depois que você entender como a gente faz o traçamento, como a gente estipula a área, a região, como é que a gente se comporta com um rompimento, com um falso rompimento, qual é o ponto que a gente dá entrada, o que vai acontecer, quantas vitórias a gente consegue, quantas derrotas a gente vai ter, a gente vai entender isso nessa parte do gráfico. Depois que você ficar com isso bem entendido, a gente vai praticar em tempo real, tá? Pelo horário, a gente só vai achar um ativo, por enquanto está com payout bom, mas daqui a pouco vai ficar com payout ruim. Mas não tem problema, a gente consegue mostrar isso em tempo real mesmo assim. Bom, vamos supor que a gente está vindo aqui desse lado aqui do gráfico, tá? Então vamos supor que a gente está vindo aqui desse lado do gráfico e esse lado direito aqui do gráfico ainda não aconteceu, tá? Esquece esse lado direito aqui, finge que ele não existe. Então a gente está vindo aqui desse lado aqui do gráfico. Só vendo essa pontinha aqui a gente já consegue ver que bem aqui teoricamente é uma resistência, tá?
mas a gente não vai analisar esse pedacinho do gráfico agora, a gente vai analisar esse outro pedaço. Então, o gráfico está vindo aqui e ele começa a subir. Bom, como eu sei que você está olhando para esse lado direito, que eu falei para você não olhar, deixa eu colocar um bloco de notas aqui em cima para você não ver. Seu teimoso, sua teimosa, eu falei para não olhar para lá e você ficou olhando, né? Então vamos lá. Então vamos supor que a gente está aqui, ó. O gráfico está aqui, ele começou a subir, rompeu minha resistência, né? Como eu falei que tinha uma resistência aqui. E aí ele continua subindo. E aqui eu já quero chamar sua primeira atenção. O que aconteceu aqui, tá? Já anote aí no seu bloquinho de anotações. Pode colocar aí motivos de atenção, pontos de atenção. Então, o primeiro ponto de atenção que você tem que ter. Primeiro, note que essa vela, o comprimento dela está totalmente diferente do comprimento das demais velas, ok? Bom, quando a gente tem uma vela com um comprimento totalmente diferente das velas que vem acontecendo no gráfico, isso por si só já chama a nossa atenção, tá? Então a gente precisa se alertar de duas formas. Ou essa vela inicia aqui e acaba lá em cima, ou seja, foi uma vela grande. Se ela foi uma vela grande, eu preciso estar atento, porque isso pode ser uma ação de um grande play, ou uma grande ação conjunta de certos traders, ou uma notícia, mas que isso tudo vai fazer com que ou eu rompa certa área de resistência, ou que eu chegue a uma certa área de resistência. Como aqui a gente não fez uma análise no passado do gráfico, ou seja, lá para o lado esquerdo que não dá para a gente ver, eu não sei se aqui em cima tem alguma linha de resistência lá do passado do gráfico, tá? Que aqui eu estou mostrando para você como traçar a linha de suporte e resistência a partir de agora. Mas mesmo sem saber se tem um suporte ou resistência por aqui, só por esse candle ser muito grande eu já ligo o meu alerta. Opa, ou esse candle vai romper alguma resistência ou ele vai chegar rapidamente a alguma resistência. Esse é o meu primeiro alerta. Segundo alerta, se eu tenho um candle com uma sombra muito grande, ó, esse candle além de ser grande, ele tem uma sombra muito grande. Então ele chegou em algum lugar forte que ele não conseguiu passar e aquilo jogou ele para baixo. O que caracteriza aí para você um candle que vem de baixo para cima, chega em um lugar, não consegue passar e é jogado para baixo? Isso é caracterizado pelo quê? Pela patada do urso, né? A patada do urso é uma resistência. Então você já vai ficar com aquela pulga atrás da orelha. Opa, parece que aqui tem uma resistência. Mas você ainda não sabe, você só ligou o seu alerta. E aí veio o segundo candle. O que acontece aqui no segundo candle? O segundo candle, ele não é um candle pequeno. Ele também é um candle intermediário, digamos assim. Mas o que vai chamar a atenção não é o tamanho do candle, mas o tamanho da sua sombra. Tá? Você está vendo que o tamanho da sombra dele é semelhante ao dessa, que é maior do que a de todos os outros. E aí vem um ponto interessante. O que aconteceu com esse candle? Ele nasceu aqui e morreu aqui, né? E aí ele teve seu ponto de máxima aqui em cima, nesse pavio, nessa sombra, né? E teve seu ponto de mínima aqui, que é onde o seu pavio está maior. Então o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que ao chegar aqui, ele caiu, mas nessa região ele encontrou uma forte força que não deixou ele continuar caindo, não deixou ele ocupar esse espaço, jogou ele para o alto, tá? E aí eu pergunto para você, que tipo de ação é quando o preço vem de cima, desce, mas é jogado para o alto? É a ação de um touro, a chifrada do touro, tá? Uma coisa que antes de eu continuar para o próximo candle, eu quero explicar para você é que um suporte e uma resistência, ele nunca vai ser só suporte e a resistência nunca vai ser só resistência. O suporte um dia vai virar resistência e a resistência um dia vai virar suporte. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando uma resistência é rompida, ela vira um suporte.
quando um suporte é rompido, ele vira uma resistência. Então olha aqui o mouse aqui no cantinho esquerdo. Eu não falei no início que aqui era uma resistência? Então a partir do momento que essa linha aqui, que eu não tracei ela aqui, a partir do momento que ela foi rompida aqui, ó, essa resistência ela está na parte de baixo do gráfico, né? Então ela é uma resistência ainda? Não, ela agora é um suporte, ok? Então você precisa entender isso. Essa linha que estava aqui, que era uma resistência, foi rompida. Na hora que ela foi rompida, ela agora está na parte de baixo do gráfico. Então, se ela está abaixo do gráfico, ela virou um suporte. Porque se o gráfico chegar nela de novo, o gráfico vai estar vindo de cima para baixo. Se o gráfico vem de cima para baixo, aquela linha agora vai ser um suporte. Ok? Então, o que eu tenho aqui? Você vê que esse meu candle ele veio aqui, ó, e nessa região aqui ele encontrou uma forte força, porque ele bateu e voltou. E esse outro candle aqui, ele veio de cima para baixo, encontrou uma grande região aqui também de força, bateu e voltou. Então você vê, ó, que bem aqui ele forma meio que uma linha de uma grande força aqui, que dependendo de onde o meu gráfico tá, vai ser um suporte ou uma resistência. No momento desse candle aqui, ó, aparentemente era uma resistência. Já esse outro candle aqui aparentemente era um suporte. Então você já está com o seu alerta amarelo piscando, porque você já está quase com a resposta descoberta. Você já sabe que por aqui provavelmente vai ter um ponto de força, tá? Às vezes esse ponto de força vai ser forte, ou seja, vai ser digno da gente traçar uma linha de suporte ou resistência. Às vezes vai ser um ponto de força fraco, tá? Aconteceu isso, mas foi só um ruído ou foi só uma respiração do gráfico, uma correção, e ele vai continuar o seu movimento. Então tudo vai depender dos próximos candles. E aí o próximo candle nasce. O que acontece? Como esse candle acabou lá em cima, esse outro candle continuou subindo. Então aí muitas vezes os traders já param de olhar. Mas calma, a gente tem que sempre acompanhar aí pelo menos 3 candles seguintes ao nosso ponto de alerta. O meu ponto de alerta foi bem aqui, tá? Deixa eu... Não, vou traçar a linha não, que se eu clicar aqui vai fechar o bloco de notas, você vai ver o nosso segredo. Então, lembra, o nosso ponto de alerta está aqui, ó. Tá? Vamos esperar aí uns 3 candles, pelo menos isso daí, para a gente ver se esse ponto de alerta pode ser alguma coisa ou não. Então, esse outro candle subiu, e o candle seguinte, olha só, ele caiu. E olha que interessante, ele caiu, ele está a uma certa distância, ó, você vê que ele está a uma certa distância do nosso ponto de alerta. Se a gente for ver o padrão do tamanho dos candles, teoricamente, se ele seguisse esse padrãozinho aqui, ele nem chegaria lá. Então ele foi um candle considerado grande. Só que ó, você vê que ele caiu e teve uma retração. Por que ele teve uma retração? Porque ele chegou numa fase onde ele perdeu forças e voltou. E se você pegar esse pavio dele, ó, você vê que na hora que eu mexo o mouse, mexe uma linha bem fininha, né? Então, ó, na hora que eu chego aqui nesse pavio desse candle, onde é que a minha linha está batendo? Está batendo na minha região de alerta. Então aquilo ali já vai deixar você com quase 90% de certeza que aqui vai ter uma linha de suporte ou uma linha de resistência, tá? No caso aqui, como o gráfico está em cima, provavelmente uma linha de suporte. Então a partir daqui você já pode ficar esperto, porque mais uma confirmação você já pode traçar a sua linha e fazer uma última análise. E olha o que acontece no candle seguinte. O gráfico foi com tudo para cair. O gráfico quis descer, mas como a gente já viu, essa região tem uma força muito grande que está empurrando as coisas para o alto, tá? Então, mais uma vez o candle desceu, mas voltou. Na hora que o candle desceu e voltou, você já sabe, opa, bem aqui eu tenho uma região de força. Vou esperar mais uma confirmação para eu ter certeza disso. Por que mais uma confirmação? Olha aqui, ó, você teve uma confirmação aqui nessa região. Esses 2 candles bateram nessa região e tiveram a sua retração, tá? Então aqui foi um ponto de confirmação, que foi onde você ligou o seu alerta. Aqui esses 2 candles também bateram nessa região e teve a retração.
Então aqui é o seu segundo ponto de alerta. A partir daqui você já pode traçar a linha e esperar a sua terceira confirmação. Então já tenha em mente, para você traçar um suporte ou uma resistência, você precisa identificar 3 toques. Você precisa identificar 3 toques. Se possível, 3 toques sem ruído. O que é um toque sem ruído? O que é um toque sem ruído? Um toque sem ruído é que a linha que você deseja traçar, ela não atravessa nenhum corpo do candle. Ou se atravessa tipo na pontinha, né? Pegando essa linha aqui do mouse, ó, vamos supor que ela estivesse bem na pontinha aqui desse candle. Então, como está bem na pontinha, não é considerado um ruído, mas se ela atravessa mais aqui no meio, é considerado um certo ruído. Mas tente achar 3 toques sem ruído para você traçar o seu suporte e a sua resistência. Até aqui a gente encontrou 2 toques. Então o que eu falei? A gente já traçaria uma linha aqui, ok? Deixa eu traçar a linha aqui. Na hora que eu clicar aqui você vai ver o resto do gráfico, mas por favor, não olhe para a direita. Não olhe para o nosso segredo. Deixa eu só traçar a linha aqui. Vou traçar essa linha e vou deixar ela da cor branca, tá? Tem gente que usa a linha do suporte, uma linha da cor vermelha, e tem gente que usa a resistência, uma cor da linha verde, tá? Ou seja, a pessoa usa o suporte como cor vermelha porque entende-se que o candle que está chegando ali vai ser um candle vermelho. E tem gente que usa a resistência como linha verde porque entende-se que o candle que está chegando lá vai ser um candle verde. Eu não gosto assim. Quando eu usava suporte e resistência com essas cores verde e vermelho, eu invertia. Eu colocava a resistência da cor vermelha para lembrar a minha cabeça, lembrar o meu psicológico, que quando o candle bater nela, a minha ação é a clicar no botão vermelho, é vender. Tá? Então quando eu iniciava eu fazia dessa forma. A minha resistência eu deixava vermelha para me lembrar que quando o meu gráfico, o meu candle batesse lá, eu tinha que apertar o botão vermelho, eu tinha que vender. E eu deixava o meu suporte da cor verde, para eu lembrar que quando o meu gráfico batesse lá, eu tinha que comprar, eu tinha que apertar o botão verde. Hoje em dia eu não uso mais o meu suporte e minha resistência nem da cor verde, nem da cor vermelha, tá? O motivo principal é porque eu acho confuso por causa da cor dos candles. Então os candles já são verdes e vermelhos. Eu uso suporte de resistência verde e vermelho. Eu tinha uma certa dificuldade de ver direitinho. Então eu comecei a usar cores fortes, né? Ainda mais que eu sou meio cego, tenho astigmatismo, miopia. Então eu uso cor forte. Eu uso amarelo, eu uso laranja, eu uso branco e o azul claro, tá? Aquele azul ciano ali, que são as cores mais fortes que mais dá destaque para mim. E eu não atribuo cor para nada não, fica tudo na minha cabeça. Bom, então eu tracei aqui a linha, né? Porque eu já tive 2 regiões de toques. Vou continuar analisando essa linha porque essa linha promete. Essa linha pode me dar dinheiro. Essa linha pode ser minha amiga. Então vamos analisar ela, vamos continuar prestando atenção nessa linha. E aí a gente espera o próximo candle. Olha o que acontece no próximo candle. O próximo candle desce um pouquinho, retrai e continua seu movimento, mas ele obedece essa linha. Eu posso considerar aqui um terceiro toque? Sim e não. Por que sim e não? Porque eles estão todos juntos, ó. Então, geralmente, quando está tudo junto assim, a gente considera um toque só, tá? Quando tem 3 toques seguidos, a gente pode considerar 2 toques. Então, se você é um trader mais agressivo, você já pode considerar isso daqui como 3 toques, tá? Por quê? Porque quando está junto, a gente considera um toque. Então, ó, esse candle junto desse, os dois tocaram, mas eu considero um toque só. Aqui também, esse candle junto desse, os dois juntos eu considero um toque só. Esse terceiro candle veio junto, mas se eu sou um trader agressivo, eu já considero ele como um terceiro toque e a partir daqui eu já defino. Essa minha linha é uma linha de suporte, porque está abaixo do gráfico, né? Está nas mínimas do gráfico. Agora, se você é um trader mais cauteloso ou mais moderado, você pode definir que essas 3 juntas ainda seja o seu segundo toque e você aguardar um terceiro toque, tá? A gente vai
falar um pouco sobre perfil de trader, o perfil mais agressivo, mais moderado, mais cauteloso, numa aula mais adiante, ok? Bom, entendido isso, vamos ver aqui qual será o próximo candle. Então, o que aconteceu no próximo candle? É que é importante você entender sobre uma coisa. Deixa eu dar um zoom aqui no gráfico para ficar melhor de ver. Então, o que aconteceu aqui nesse candle aqui, ó? Esse candle rompeu o meu suporte? Quem sabe? Não sei, né? Eu falei que quando um candle tem o seu corpo iniciando fora e terminando dentro, né, iniciando de um lado do suporte e terminando do outro, né, ou seja, dentro da área do suporte, teoricamente aquilo é um rompimento. Porém, a gente tem que saber e levar em conta que, olha, esse candle aqui, quando ele acabou, você vê que ele está praticamente em cima da linha do suporte. Então, uma dica para você: todos os candles que nascem dentro da área ou dentro da zona do seu suporte ou da sua resistência, você não vai fazer operações com aquele candle, porque ele nasceu dentro da área ou da zona da sua resistência ou da área e zona do seu suporte. E se ele nascer muito perto, o que é nascer muito perto? É nascer quase encostando, igual esse caso aqui, ó. Você também evita fazer uma operação, porque provavelmente ele pode fazer um falso rompimento no seu suporte, tá? Então, como ele nasceu perto, ou ele vai fazer um falso rompimento e vai subir, ou ele vai de fato romper e vai continuar caindo, tá? Mas pela análise do gráfico aqui, o próximo candle vai fazer com que ele comece a subir. Pode ter 2 candles de correção e ele suba, tá? Então, aqui foi um rompimento? Não, não foi um rompimento, porque ele nasceu encostado na sua linha de suporte, tá? E até o momento eu só tracei a minha linha de suporte. Lembra que no desenho do papel eu mostrei que é uma zona, é uma área de suporte, né? Não é somente uma linha. Mas por enquanto eu tracei a linha e daqui a pouco a gente vai traçar a zona. Primeiro eu quero que você entenda como traçar essa linha. Bom, vamos aqui agora para o candle seguinte. Ó, o candle seguinte, ó, começou um movimento de subir, né, de voltar para cima da minha linha. Então o que aconteceu aqui? Ele caiu, ficou aqui, já está numa distância significativa. Aqui ele começou a subir, passou dessa minha linha aqui. Antes era um suporte, agora virou uma resistência, né? Porque o gráfico está vindo de baixo agora. Então aqui virou uma resistência. E aí ele teve a retração. Isso daqui é muito comum. A gente chama de pullback. A gente vai ter uma aula melhor sobre isso daqui depois. É o famoso pullback. O meu gráfico teoricamente foi rompido. Ele vai ter uma correção de volta onde vai bater no meu gráfico. E ele vai ter uma retração. Tá? Pullback é uma análise bem assertiva, tá? Nada no mercado dá 100% certo. Então, claro que vai ter vezes que você vai tentar um pullback e vai dar erro. Mas ele tem uma taxa de assertividade muito boa, você sabendo reconhecer e aproveitar o momento certo. Tá? O pullback também, muitas vezes você tem que ter concentração para pegar o momento certo. Então aqui ele desceu, eu poderia já estar esperando esse pullback, ou esse movimento de retorno. Então ele passou aqui, ó. Se eu sou um trader agressivo e já considerei que ele deu 3 toques aqui, como aqui ele não nasceu tão perto do gráfico, nasceu numa distância considerável, aqui eu já daria uma entrada, seria a minha primeira vitória. Se eu sou um trader mais moderado ou mais cauteloso, eu iria considerar isso daqui o meu terceiro toque, tá? E aí, vamos ver o que aconteceu depois. Tchan! O que aconteceu depois? Foi o que eu falei antes, né? Que aqui foi um falso rompimento e provavelmente ele ia começar a subir. Então o que aconteceu aqui foi o que eu falei, ele subiu. Eu daria uma entrada aqui? Não, por quê? Porque ele nasceu pertinho da linha, ó. Igual aqui, ele nasceu perto da linha, Então aqui eu não daria uma entrada. Ainda mais porque se ele fez um falso rompimento e tendeu a subir, eu fiz o pullback. Então após o pullback, eu sempre após o pullback você espera. Porque ou o gráfico vai cair ou ele vai subir, tá? Como eu falei aqui, por experiência já,
aparentemente ele iria fazer esse movimento mesmo de voltar para cima dessa linha que agora é uma linha de resistência e virou uma linha de suporte de novo, né? Porque o gráfico subiu. Bom, então lembrando, se você for um trader de perfil agressivo, você já teve um win. Se você é um trader de perfil cauteloso moderado, você teve o seu terceiro toque. A partir daqui você já vai começar a fazer entradas utilizando essa linha. Então vamos ver o próximo candle. O gráfico subiu, o próximo candle ficou lá em cima, não chegou perto da linha. O gráfico seguinte também ficou lá em cima, não chegou perto da linha. Até então você está só atento, analisando. E a gente vem para esse candle vermelho. O que aconteceu nesse candle vermelho? Ele caiu, chegou bem pertinho da linha e retraiu, tá? Aqui seria dado alguma entrada? Provavelmente não, tá? Provavelmente um trader agressivo poderia tentar pegar isso daqui, tá? Mas em geral, a grande maioria dos traders não pegaria aqui porque não houve o toque nessa primeira linha. Não houve o toque aqui na linha de suporte. Então seria aquela coisa que você ficaria esperando cair um pouquinho mais o valor, mas ele retraiu e passou. Você não chegou a pegar, tá? E aí vem esse outro candle aqui, que o gráfico desceu um pouquinho, mas acabou verde. Vem o candle seguinte, vem esse outro e vem esse daqui. Na hora que chegou nesse candle aqui, o que aconteceu? O gráfico ficou em alta, mas ele teve uma queda significativa. E na hora que ele teve essa queda, ele encostou na sua linha e ainda passou bem pouquinho. Não sei se você consegue ver que ele passou bem pouquinho ainda da linha de suporte. Então o que acontece? Aqui seria uma entrada, que seria uma vitória. Para o caso do trader mais agressivo, já seria a segunda vitória dele. O trader moderado e cauteloso seria a primeira vitória. E aí, após isso daí, encostou na linha de suporte, os touros chifraram e jogaram o valor para cima. O candle seguinte ficou lá em cima. E olha só que legal, o candle seguinte foi um candle de queda, vermelho. Mas a nossa linha de suporte, como a gente já fez a análise dela, é uma linha forte. A gente olhou pontos fortes de mínima. Então, na hora que o candle passou aqui, ó, invadiu a área do meu suporte, eu poderia dar uma entrada em qualquer desses momentos, que seria um win. Seria o terceiro win do trader agressivo e o segundo win do trader moderado cauteloso. E aí viria para esse outro candle aqui. Nesse candle aqui, para você dar uma entrada aqui, você precisa entender o que é um gap, tá? Porque teoricamente ele está perto da linha de suporte, ok? Teoricamente ele está perto da linha de suporte. Porém, ele teve um pequeno gapping. Quando ele tem um pequeno gapping, no gráfico de M5, M15, M30, os gappings eles têm uma tendência de obedecer o sentido do gap. Então aqui deu um pequeno gapping para o alto. Gapping é como se fosse um pulo. Então aqui deu um pequeno gapping para o alto. Então no gráfico de M5 isso tende a obedecer, digamos que um pouco mais do que 50% das vezes. No gráfico de M15 isso tem uma assertividade ainda maior. No gráfico de M30, uma assertividade maior ainda. Então, mesmo ele tendo acabado perto da minha linha de suporte, a vela seguinte nasceu com um gapping para cima. Então, se ele nasceu com um gapping para cima, eu vou esperar que essa vela vai ficar verde. Então, aqui, como ele desceu e passou a minha linha de suporte, um trader agressivo pegaria isso aqui sem nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Um trader moderado provavelmente pegaria também. Se algum trader não pegasse, provavelmente seria o trader mais cauteloso, tá? Mas em geral é uma entrada que dá para pegar tranquilo. O que é esse gap? Eu vou mexer aqui no gráfico novamente para você poder ver, mas por favor, não olhe para a parte que o nosso bloco de notas aí está tampando, ok? Então o que vai ser esse gapping? Vou dar um zoom aqui. Olha aqui, ó. Deixa eu tampar aqui que você já estava de olho lá no restante, né? Então aqui, ó. Você consegue ver. Deixa eu traçar uma linha para ficar melhor, que é mais grossa. Vou traçar aqui uma linha amarela.
e vou deixar ela um pouco mais fina. Então aqui, ó, você consegue ver que esse candle vermelho acabou aqui onde eu coloquei essa linha amarela. Você está vendo que tem um espaço entre a linha amarela e o início do próximo candle, o candle verde? Isso é o que a gente chama de gapping, né? A forma correta, digamos assim, é que o candle seguinte comece no mesmo valor que acabou o candle vermelho, tá? Então, por exemplo, ó, esse candle vermelho aqui, ele finalizou com o valor de 0,89388. E esse candle verde, ele nasceu com o valor de 0,89390, tá? Então ele teve um gap, ele saiu de 388 para 390, ele teve um gap aí de 2 pips. Então, um pequeno gap. Então, esse gap aí demonstra que provavelmente vai vir uma força compradora, vai lançar isso um pouco para o alto. Então, como eu falei, é uma entrada aí que seria o win, seria aí o quarto win, né? Se eu não perdi as contas, no trader mais agressivo, e 3 win dos demais traders. Bom, o que acontece logo em seguida? O gráfico continua subindo, ele tem uma retração que chega perto da minha linha de suporte, mas como não chegou a encostar na linha nem passar ela, seria um candle que não seria pego, né? Não pegaria essa entrada. E aí o candle seguinte, ele continua subindo um pouco. E aí o próximo candle continua subindo um pouquinho também. Bom, então fiz um corte aqui no vídeo, não sei nem se você percebeu. Tava passando o caminhão de lixo na rua, que é amigo dos cachorros, a cachorrada toda começou a latir. Então dei uma parada no vídeo, aproveitei e fui pegar um café. E vamos lá, vamos ver aqui o próximo candle. Aí o que aconteceu no próximo candle? Ele deu uma caidinha, mas não chegou na nossa linha de suporte. E esse outro aqui chegou bem pertinho. A linha dele chegou bem pertinho, mas não chegou a encostar. Esse outro aqui já chegou a dar uma encostada. Aqui já daria para dar uma entrada, tá? Eu vou já falar um pouquinho sobre correção do suporte, correção da resistência, porque uma coisa que quase nenhum lugar ensina, ou pouquíssimas pessoas ensinam, é que o seu suporte e a sua resistência não é uma linha fixa para o resto da vida. Você traçou o suporte e a resistência, aquela linha vai durar o resto da vida dela. Não. Todo suporte, toda resistência, para ser bem efetivo, para ser um suporte e resistência bom, ela precisa ser constantemente corrigida, tá? Ainda mais porque o suporte que eu usei hoje, ele não vai ser o mesmo na parte da madrugada, não vai ser o mesmo amanhã, depois de amanhã, mas a região dele vai ser a mesma. Mas eu preciso fazer certas correções, tá? Às vezes a minha região vai subir, sei lá, 5 pips ou vai descer 5 pips, tá? 5 pips é uma movimentação pequena. Você viu aqui no exemplo que esse gráfico, esse candle teve um gap de 2 pips, uma movimentação pequena. Então, às vezes eu preciso fazer essas movimentações pequenas também no meu suporte, tá? Para adequar a nova realidade que o gráfico vai me propondo. Bom, então aqui no caso, não sei se está em 5 ou 6 wins, já perdi a conta, para o trader mais agressivo e 4 ou 5 para o demais trader. Chegou aqui, esse gráfico aqui desceu, e aqui seria mais um win, tá? Mesmo que a pontinha do corpo dele tenha ficado aqui dentro, tenha ficado abaixo da minha linha de suporte, lembra que eu falei que quando a pontinha do corpo fica passando pela linha, isso não é uma resistência, isso é o que a gente chama de ruído, tá? Então a pontinha aqui do meu candle ficou dentro, mas olha até onde ele foi, ó. Então ele entrou bastante dentro da minha zona. Então com certeza essa sombra aqui ficou da metade da minha zona para próximo do fim dela. Então eu pegaria a entrada mais ou menos aqui, seria mais um win. Então a gente já tem aí uns 6 wins, né? Vamos contabilizar em 6. Aqui
poxa, legal, na figura aqui deu certo, né? Mas na prática a gente não pegaria essa entrada. Por que que a gente não pegaria essa entrada? Porque o meu candle nasceu, acabou dentro do meu, o meu candle acabou dentro do meu, da minha área de suporte, da minha área de suporte, teve um gap, né? Isso é uma coisa positiva, teve um gap, mas nasceu dentro da minha área, está em cima da minha linha. Ó. Aqui acabou dentro da minha área, é que mesmo com gap nasceu em cima da minha linha de suporte. Então, um trader agressivo poderia pegar. Creio que aqui ele não pegaria porque ele já vinha de uma sequência boa de vitória, então provavelmente ele não se arriscaria tanto. Mas aparentemente deu win, mas é uma entrada que dificilmente fosse pega por nós. E aqui sim geraria um outro win pra gente, tá? Esse gráfico aqui, ele deu uma boa sombra aqui para baixo, invadiu a região do nosso suporte, então aqui provavelmente seria mais um win. Creio eu que a gente está em 7 wins, né? Para todos, né? Eu acho que é 8 pro agressivo e 7 para os outros, mas vamos deixar 7 para todos. E aí, aqui eu já quero mostrar para você que provavelmente aqui vai haver um rompimento, tá? Provavelmente essa linha de suporte não vai ser mais tão assertiva no próximo período que a gente vai começar a ver aqui, tá? Por que provavelmente ela não vai ser tão assertiva? Por dois motivos, tá? Primeiro, lembra que para eu traçar minha linha de suporte, eu preciso encontrar 3 toques, que foi o que a gente encontrou lá no início, lá quando eu falei que você estava sobre alerta, né? Então a gente precisa encontrar esses 3 toques. Esses 3 toques nem sempre vai ser 3 toques de 3 candles. No nosso caso aqui, foi 3 toques de 5, 6 candles, né? 5 candles para o trader agressivo, 6 candles para o trader moderado para cauteloso. Então aqui, ó, eu tive um toque aqui que foi por 2 candles, tive outro toque aqui que foi por 2 candles, mais um 3, então 5 candles. No caso do trader mais cauteloso, ele esperaria o terceiro toque aqui, que foi 6 candles. Então eu tive 6 toques na minha linha, tá? 6 toques de candles na minha linha. Então eu aconselho a todo mundo pegar no máximo 3 vitórias numa linha específica de suporte ou numa linha específica de resistência, tá? Por quê? Porque, primeiro, um trader de sucesso, um trader que quer viver de mercado, um trader que quer ser consistente, primeiro, ele precisa ter paciência. Segundo, ele precisa estudar. Terceiro, ele precisa treinar essa forma de fazer as marcações no gráfico, ou seja, ele precisa estar sempre treinando a sua forma de analisar o gráfico, de marcar o gráfico. E quarto, ele precisa saber evitar perdas. Evitar perdas é lucrar, evitar perdas é ganhar. Aí você pode falar, mas aqui a gente está com 7 vitórias e nenhuma derrota. Sim, aqui a gente está com 7 vitórias e nenhuma derrota. Mas aqui nesse caso tá esse cenário. Mas e se fosse um outro caso, um outro cenário? No outro cenário eu poderia ter 3 vitórias e depois disso começasse um monte de derrota. Então imagina aí se eu começasse a forçar. Eu tive uma vitória, 2 vitórias, 3 vitórias. E aí eu continuasse. O quarto seria uma derrota, o quinto seria uma derrota, o sexto seria uma derrota. Então eu já ia ter 3 vitórias e 3 derrotas. Ia estar no 0 a 0. Então foi um tempo perdido, uma análise perdida. Então o que eu aconselho para você é que você pegue no máximo 3 vitórias em uma linha de suporte ou uma linha de resistência e saia daquela linha. Espera o gráfico mudar o rumo dele. Ou ele vai subir, vai encontrar uma outra resistência, ou ele vai cair, vai encontrar um outro suporte, mas aquela linha de suporte, você esquece ela por enquanto. Só volta a utilizar ela se o gráfico voltar para ela depois de passar por outras linhas de suporte ou por outras linhas de resistência, tá? Então se discipline dessa forma que você vai ganhar dinheiro evitando perdas, tá? Nesse caso aqui, deu 7 wins. Se eu parasse em 3, você poderia pensar, você parou em 3 vitórias e perdeu 4 vitórias.
Você poderia estar ganhando dinheiro nessas 4 vitórias. Sim, eu poderia estar ganhando dinheiro nessas 4 vitórias, mas eu não perdi dinheiro. Você entende isso? Se eu ganhei 3 entradas e decidi parar, eu não perdi dinheiro. Eu ganhei o dinheiro das 3 entradas e evitei perdas. Por mais que por ter evitado perdas, eu não pude ganhar as outras 4 vitórias aí. Ok? Mas essas outras 4 vitórias é algo que eu nem ganhei, então não era algo meu. Então não foi uma perda. Agora, diferente de um outro cenário, onde eu conseguisse 3 vitórias e se eu parasse, vamos supor que um outro cenário eu tive 3 vitórias e aí depois aconteceu 4 perdas. Só que eu parei com 3 vitórias. Então o que aconteceu? Eu evitei perdas, então aquilo ali para mim foi um ganho. Porque se eu tivesse continuado, eu ia perder. Então aquilo ali também foi um ganho, tá? Então essa é a minha dica. No seu suporte, tenta pegar no máximo 3 entradas. Então, por que eu falei que provavelmente agora essa linha de suporte não vai mais ficar efetiva? Por que eu falei que provavelmente agora ou o gráfico vai romper ela, ou o gráfico vai se distanciar dela, ou vai começar a ter pequenos rompimentos? Justamente porque ela já está sendo assertiva por tempo demais, tá? Tem um assunto que a gente vai falar mais na frente, chamado de teoria de Dow. Teoria de Dow, ela, não vou chegar na explicação dela, mas ela tem um número marcante que é o número 7. Quando a gente chegar lá, você vai entender melhor. Então, o número 7 é um número voltado para estudo de ondas. Ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, todo tipo de ondas. Esse número 7 é um número de marcação para o enfraquecimento de uma onda. Então, como aqui eu cheguei a ter 7 acertos, eu já ligo o sinal de alerta, sabendo que essa linha provavelmente a partir daí vai começar a ter vários ruídos, ou um rompimento ou um distanciamento dela, tá? Então, se por acaso você foi ganancioso e chegou nesses 7 acertos, pula fora, tá? Então, o ideal, conseguiu 3 vitórias, sai fora. Então, dessas 7 vitórias aí, você poderia ter pego só 3, as 3 em que o candle entrou mais na zona do suporte. As que ficaram mais na pontinha você poderia não ter pego, tá? Mas pegou suas 3 entradas, já saiu dessa linha. Às vezes eu pego só 2. Às vezes, se eu achar que aquela linha tá bom, bater o olho e achei que aquela linha tá realmente boa, eu pego uma terceira, mas aí eu também já saio, tá? Lembra que evitar perdas é lucrar, evitar perdas é ganhar. Então vamos continuar aqui vendo essa linha. Chegou aqui, o gráfico começou a subir, né? Foi a partir daqui que eu falei que agora o gráfico provavelmente vai se distanciar, ou vai ter muito ruídos, ou vai ser rompido. Então, o próximo candle aí deu uma subida. Esse daqui desceu um pouquinho. Aqui subiu, ali subiu, aqui desceu. Mas tudo agora está longe do... Tudo agora está acontecendo longe da linha. Ou seja, ela deu uma certa distanciada. E aqui ele voltou a descer. Na hora que ele voltou a descer, ó, aqui ele praticamente encostou na linha. Pode ser que alguém pegue, pode ser que alguém não pegue. Já aqui, ó, foi uma entrada bonita, né? Que daria para pegar tranquilo, que seria um win. Então, no caso aqui, até o momento a gente está o quê? 8 wins e nenhum loss, certo? E aí o que aconteceu aqui, ó? Aqui daria para ter pego mais um win. Esse outro aqui não seria um win. Por que ele não... Por que ninguém pegaria esse daqui? Primeiro, esse candle acabou bem aqui, ó, ok? Esse candle acabou aqui, que é mais ou menos perto do gráfico, perto da linha de suporte. Daria para pegar uma entrada, porém, olha o gapping que ele deu aqui, ó, um gapping para baixo, tá vendo? Ele acabou bem aqui e o próximo candle começou aqui embaixo, então ele teve um gapping para baixo, mesmo que o candle tenha ficado verde. Quando tem um gapping para baixo, entende-se que a força vai fazer com que ele continue caindo, né? Claro que isso não é regra, mas a probabilidade maior é que ele continuasse caindo. Então, por ele estar perto da linha de suporte, ainda ter dado um gapping para baixo, não pegaria essa entrada, tá? E aí, a partir daqui, seria, entre aspas, uma primeira derrota, né? Que a gente vai ver que aqui tem como a gente evitar essa derrota, eu vou mostrar já já para você. Então aqui o candle desceu, numa distância boa, ainda teve um pequeno gapping para o alto, ó.
teve um gapping para o alto, só que esse gapping para o alto caiu, tá? Às vezes isso é comum, quando você tem um gapping, dois gaps seguidos aqui, você já poderia entender que esse daqui ia cair, tá? Porque esse gap foi para baixo, mas subiu. Então o que acontece? Aqui é uma investida, digamos assim, uma investida de uma gama de traders que não quer deixar aquele valor cair, quer que aquele valor suba. Então, por mais que a força para comprar, para vender, para cair, estava forte, deu esse cap, na hora que aconteceu isso, os investidores começaram a tentar fazer ele subir. E aí ele sobe aqui de novo. E aqui é aquela famosa briga, né? Deu gap para cima, mas a força vendedora do candle vermelho já vinha com mais força aqui. Então aqui eles continuaram puxando o candle para baixo. E aqui provavelmente seria, para quem não entende não consegue ver essa questão do gap, né? Provavelmente seria uma derrota. Mas na hora que eu mostrar para vocês sobre região e zona de suporte, a gente vai ver que dá para evitar essa derrota aí, tá? É aqui, ó. No candle verde daria para a gente pegar uma vitória, né? Que ele veio lá de baixo, subiu, passou aqui o que agora vai ser uma resistência, né? E o pavio ficou bem acima, daria para pegar uma entrada na retração, seria uma vitória. Ele encerrou em cima praticamente da linha de suporte, então não pegaria nada para o candle seguinte, tá? E o candle aqui de baixo ele subiu, passou a minha linha de suporte e aqui seria uma derrota. Aqui de fato seria uma derrota, mesmo a gente traçando aí uma área, uma região de resistência, porque ele não teve sombra em cima. Um ponto máximo que ele chegou foi o ponto que ele fechou, tá? E a partir daqui, como eu falei, passou de 7 vitórias, o gráfico começa a ter mais ruídos, a sua linha começa a ter mais ruídos. Então passou daí, ó, o gráfico começou a se distanciar da linha de suporte, tá? E aí, claro que lá na frente, deixa eu ver se lá na frente ele voltou. Ó, o gráfico aconteceu. Não, ainda não voltou. Aqui é o tempo real dele, né? Então ele ainda não voltou para aquela linha de suporte que a gente estava. Ela está aqui embaixo. Ó, ela aqui, ó. A linha de suporte que a gente traçou está aqui, ó. Isso daqui foi a alta que ele teve, ó. Eu estava dando a explicação para vocês bem aqui, ó. Então, ó, a partir do momento que teve 7 acertos, né? Ele começou a ter ruído. Apareceu que uns 2 LOIs aqui, né? Um que dá para evitar, que eu vou mostrar, e o outro que não dava. E aqui, ó, a alta que ele teve, ó, disparou para cima, ó. Puf. E aqui ele tá devagarzinho caindo. Os candles estão caindo aí no gráfico, ok? Então coloque isso na cabeça. Achou uma linha de suporte, pega no máximo 3 vitórias e aí espera exatamente isso daqui, ó. Espera ele subir, ó, lá em cima ele criou uma nova linha de resistência e lá em cima ele criou uma nova linha de suporte. Então espera realmente essa alta aí dele para você começar a investir lá em cima, lá no novo cenário, tá? Porque esse cenário aqui já foi saturado. E lembrando, teve 7 vitórias, já abre o olho que provavelmente os ruídos vão começar, ele vai se distanciar da sua linha ou vai haver um rompimento, tá? Bom, então aqui foi a nossa linha de suporte. Deixa eu dar um zoom aqui de novo, para a gente traçar agora a região do nosso suporte. Beleza, então, para você anotar aí direitinho no seu bloco de anotações. Como é que eu traço um suporte? Lembrando que eu traço suporte nas mínimas. Então, se eu vou traçar um suporte, eu não vou olhar para a parte de cima do meu gráfico, porque ali não vai ter as mínimas, vai ter as máximas. Então, eu vou olhar para a parte de baixo do meu gráfico, que é onde tem as mínimas. Para traçar o suporte, além de olhar para as mínimas, eu vou procurar 3 pontos, 3 toques nessa linha, onde possivelmente esses 3 toques não tenha ruídos, tá? Então foi onde a gente encontrou aqui, ó. Encontrei aqui um toque, encontrei aqui 2 toques, encontrei aqui meu terceiro toque, que pode ter sido aqui ou aqui. Aqui a minha linha passou por cima do corpo, mas foi bem na pontinha, então a gente não considera um ruído. Aqui já poderia ser considerado um ruído, porque
Aqui já passou, mas não foi tão na pontinha, já foi um pouquinho mais para dentro do candle, ok? E aí, vamos agora traçar a zona do meu suporte, a região do meu suporte. Como é que eu traço uma zona, uma região de suporte? Após você achar a linha do seu suporte, que é a partir desses 3 toques, o que a gente vai fazer para achar a região, para traçar, decidir qual vai ser a região, a área de suporte? Primeira coisa, para você que está iniciando, lembra que eu expliquei que é muito importante você traçar 2 linhas para sua zona de suporte, para sua área de suporte, tá? Você vai traçar uma linha, que eu vou deixar ela branca, que vai ser a sua linha PI, que é essa branquinha aqui. A linha PI é o seu ponto inicial de entrada. Como é que você traça o seu PI? Você vai traçar o seu PI tentando deixar ele mais próximo possível dos corpos dos candles, onde ele tenha no mínimo 3 toques, tá? Então a gente encontrou aqui essa região como sendo a região de suporte do meu, sendo a região da minha linha de suporte. Então, para eu traçar ela iniciando a montagem da minha área, eu vou procurar encaixar essa linha grudada nos corpos. Então aqui eu já consigo ver que logo no início dela, ela consegue ficar bem aqui, ó, no meio desses 2 corpos, tá? E aí ela fica praticamente grudada, ela fica grudada nesse corpo aqui, fica praticamente grudada nesse corpo aqui. Então, teoricamente, essa minha linha de suporte, o PI dela está bem fixado, está bem colocado no meu gráfico, porque está encontrando com 3 toques com pouco ruído e encostando em corpos. E não é somente um corpo, ela está encostando no corpo de vários candles, tá? Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou traçar a minha região, a minha área. Então, eu preciso definir onde vai ficar agora a minha segunda linha, que é a minha linha PF. A minha linha PF, eu vou posicionar ela nos pavis, tá? O meu PI fica sempre encostado o mais próximo possível dos corpos, evitando o máximo de ruído. Já a minha PF, o meu ponto final da minha área de suporte, da minha região de suporte, vai ficar nos pavis, nas sombras. Então ela vai ficar o mais possível na proximidade, na ponta da sombra. Então ela vai tentar pegar a mínima das sombras, encontrando 3 sombras, no mínimo 3 sombras com menos ruído possível, tá? Então o que eu tenho aqui, ó? Eu vou subindo ela devagarzinho aqui, ó. Ó, se eu deixar ela aqui, ó, ela encontrou uma sombra aqui, encontrou uma sombra aqui, mas não encontrou nenhuma outra. Ela chegou a encontrar uma lá longe, né? Que no caso do gráfico em tempo real, eu não traçaria ela aqui, tá? No caso do gráfico em tempo real, ela ficaria aqui, ó, né? Porque a minha linha de suporte começou aqui, não foi, ó? Aqui foi quando o trader agressivo definiu essa linha de suporte, aqui foi quando o trader moderado, cauteloso, definiu essa linha de suporte. Então, qual seria o pavio mais baixo que tem 3 toques que eu teria? Seria aqui, ó. Um toque de pavio, 2 toques de pavio, 3 toques de pavio. Então, a região do meu suporte seria aqui, tá? Com o passar do tempo eu poderia fazer alguma correção, mas a correção não é feita a todo momento, tá? De minuto em minuto, 5 em 5 minutos ficar mexendo, não. A correção geralmente é feita de hora em hora, ok? Não é uma coisa tão rápida. Então, essa região aqui, entre a linha branca e entre a linha amarela, é a minha região de suporte. Então, o que quer dizer? Vamos dar um exemplo desse gráfico aqui vermelho. Ó. Quer dizer que a partir do momento que ele passou essa minha linha branca, dentro dessa área aqui eu já posso dar a minha entrada, eu já posso tomar a minha decisão, tá? E aí o que significa ponto inicial de entrada e ponto final de entrada? Tá? Vou dar um exemplo desse candle aqui, ó. Esse candle aqui ele cruzou meu ponto inicial de entrada, tá? O que é o ponto inicial de entrada? A partir daqui eu posso dar entrada. Alguns traders mais agressivos dão a entrada a partir do momento que o candle toca a linha branca. Alguns traders mais moderados ou cautelosos deixam para dar entrada mais na metade dessa zona
ou mais no final da zona, tá? Qual é a diferença disso? Se você deixar para dar entrada o mais próximo possível da linha branca, pode ser que você pegue mais entradas possíveis, mais wins, mas também pode ser que você pegue mais loss, tá? Que é o caso aqui desse candle vermelho aqui, ó. Se eu pegasse essa entrada no momento que ele encostou na minha linha branca, eu teria pego um loss, porque ele terminou um pouquinho dentro da minha zona. Mas agora, se eu deixo para pegar a minha entrada, quando ele chega mais ou menos aqui na metade da minha zona, aí o que acontece? Eu vou pegar um pouco menos de entrada, mas eu posso ter uma assertividade melhor. Então aqui nesse caso desse candle, ó, se eu deixasse para pegar ele mais ou menos aqui na metade, eu pegaria a pontinha do pavio dele, daria dado a entrada, teria dado um win. Mas, consequentemente, eu não teria pego esse candle verde aqui, ó. Porque esse candle verde ficou na pontinha do meu PI, do meu ponto inicial de entrada. Se eu ficasse esperando ele descer mais, eu perderia ele, porque ele retraiu. Então eu não pegaria essa entrada, tá? Então tenha isso em mente. Se você pega as entradas mais próximo do PI, mais entradas você vai conseguir pegar, provavelmente mais wins, mas também você corre mais risco de pegar loss. Se você deixa para pegar mais perto aqui da sua PF, ou seja, do seu ponto final de entrada, menos entradas você vai pegar, provavelmente menos erros, mas também vai pegar poucos wins, porque você vai pegar menos entrada, tá? Então como é que você faz o uso dessa zona? Ó, esse candle vermelho aqui, ó, ele veio, passou pelo PI, ponto inicial de entrada, e entrou na minha área, na minha região de suporte. Só que ele entrou e passou, ó, ele saiu aqui da minha região de suporte, ou seja, ele passou do meu ponto final de entrada. O próprio nome diz ponto final de entrada. O que quer dizer o ponto final de entrada? Quer dizer que se ele passar do meu ponto final, eu não vou dar essa entrada, porque ele passou. Então, provavelmente um trader pode esperar ele chegar lá e dar a entrada aqui e ele continuar descendo. Isso acontece, tá? Por isso que é bom você praticar bastante, que você vai saber entender um pouco mais a movimentação do gráfico para você poder saber que o momento que você está pegando provavelmente vai ser o momento da retração dele, tá? Para você não ser muito afoito. Tem muita gente que o gráfico está descendo, chegou onde ele quer, ele já pega, mas o gráfico está descendo com tudo, ele continua descendo às vezes. Então, deixa ele descer e espera ele retrair. Na hora que ele retrair, é o melhor momento para você pegar a sua entrada, porque ele está retraindo, tá? Então, no caso desse candle, ele passou pelo ponto inicial, atravessou a minha região de suporte e passou do meu ponto final. Se passou do meu ponto final, é o ponto final de entrada. Então, se passou, eu já não vou pegar ele. Eu só pego se ele voltar, ok? Então, nesse caso aqui, ele passou do meu ponto final, não peguei. Mas aí ele começou a retrair, ó. Nisso que ele começou a retrair, na hora que ele chegou aqui de novo no meu ponto final, eu já pego ele. E aí seria um win, que ele continua retraindo, tá? Então, por que é muito importante isso? Ó, aqui é a mesma coisa, ó, nesse candle verde, ó. Ele passou do meu PI, atravessou minha região de suporte, mas ele retraiu. Na hora que ele retraiu, eu pegaria a entrada quando ele voltasse para o meu PF, porque aí eu pegaria a retração dele. Por que isso é muito importante? Porque eu evitaria esse loss. Lembra que eu tinha dito que aparentemente esse candle foi um loss, mas a gente conseguiria evitar esse loss? Aqui, se a gente fosse olhar, se a gente olhasse ali somente para a linha de suporte, atravessou, eu peguei a entrada, perdi, porque ele continuou caindo. Mas se eu olho agora para a região de suporte, para a área de suporte, eu já não pegaria um loss, porque ele veio, passou pelo meu PI, atravessou minha região, minha zona de suporte, atravessou o meu PF. Se atravessou o meu PF, eu já sei que eu não vou pegar essa entrada. E ele não retraiu, ele ficou depois do meu PF. Então aqui eu conseguiria evitar uma perda, conseguiria evitar um loss, ok? Bom, então é dessa forma aí que a gente traça o nosso suporte, é dessa forma que a gente monta a região de suporte, a área de suporte, e é dessa forma que a gente estipula a nossa tomada de decisão. Eu quero tomar a decisão de entrar no início do meu suporte, na minha PI, ou um pouquinho mais adentro, ou na metade, ou um pouquinho mais no fundo, ou só no PF. Isso vai de trader para trader, tá? Como é que eu posso evitar uma perda? Do jeito que a gente viu aqui, ó. Espera ele retrair.
No momento que ele retrair, você dá a entrada, porque ele pode passar reto e não voltar. Se ele não voltou, você evitou um loss, ok? Então, essa daí foi a forma que a gente traçou o nosso suporte. Vamos ver agora o caso da resistência. Então, no caso da resistência, eu vou usar esse mesmo exemplo aqui desse pedacinho que a gente está, tá? Vou exemplificar aqui mesmo. Bom, no caso da resistência, deixa eu apagar essas linhas para a gente ver aqui como é que seria a resistência, tá? No caso da resistência, a gente viu aqui quando eu estava explicando o movimento desse gráfico para cima, a gente viu que de primeira ele montou a nossa linha de suporte, tá? Vou adicionar aqui somente a linha de suporte e vou deixar ela da cor laranja, tá? Então, pelo andar aqui do gráfico, ele formou logo para a gente uma linha de suporte, tá? Mas a gente vai continuar analisando o gráfico e a gente vai ver que vai ser formado também uma linha de resistência, tá? Então, nessa movimentação aqui, ele formou essa linha de suporte, mas aí o que eu posso ver aqui, ó? Lembra que quando a gente chegou nesse primeiro candle aqui grandão, lembra que eu falei que ele chegou num ponto alto em que ele encontrou uma barreira e caiu? Aí eu falei o quê? Que ali provavelmente seria a patada de um urso, provavelmente seria a ação de uma resistência. Aí o que aconteceu? Esse segundo candle aqui, ó, mostrou pra gente que provavelmente aqui poderia ser um suporte também, porque aqui também tem uma ação forte, né? E o que esse outro candle aqui teria mostrado? Teria mostrado que aqui ele subiu, mas ele encontrou alguma força que caiu. Se a gente fosse traçar uma linha aqui no corpo dele, a gente ia ver que essa linha ia estar próxima também do mesmo local que esse outro candle aqui, ó, encontrou de resistência. Por esse candle aqui ser bastante grande, então é certo que ele já chegaria aqui com pouca força. Então ele conseguiu ainda chegar perto dessa linha. Se ele tivesse nascido mais no alto, ele poderia ter passado um pouco essa linha e retraído. Então eu já ficaria nesse momento aqui com o alerta ligado para essa parte de cima também. Eu já estou com o alerta ligado para a parte de baixo, né? Que a gente já sabe agora que é um suporte. Mas eu já estaria ligado o alerta para essa parte de baixo e já teria ligado o alerta também para essa parte de cima, tá? E aí o que aconteceu? O gráfico continuou aqui descendo e confirmou aqui para a gente a linha de suporte, certo? Ok, mas aí ele voltou a subir. Nisso que ele voltou a subir, ó, se a gente for parar para ver esse candle aqui, ó, ele subiu, encontrou uma força e retraiu. Então se ele subiu, encontrou uma força e retraiu, eu preciso analisar, ó, desses meus últimos candles aqui, ele foi o que chegou mais no alto. Então eu preciso traçar uma linha nele para saber em que pontos que ele atingiu. Então eu traçando uma linha nele, ó, na hora que eu chego aqui traçando essa linha nele, ó, acompanha a linha do meu mouse. Ó. Na hora que eu traço essa linha nele, eu vejo o quê? Que ele bateu justamente no mesmo lugar que essa região aqui bateu, que provavelmente foi o mesmo lugar dessa região aqui. Então aqui eu consigo identificar o quê? Dois toques. Você consegue ver esses dois toques? Ó? Eu vou pegar uma outra linha aqui para você ver melhor. Vou colocar essa linha da cor branca, tá? Então o que acontece aqui, ó? Se eu tivesse traçado já uma linha bem aqui, né? Por quê? Porque aqui eu já fiquei desconfiado, né? Que aqui poderia ser um suporte. Então se eu já tivesse traçado essa linha bem aqui, na hora que esse meu outro candle chegou e encostou, eu já ficaria já com duas regiões de toque, essa e essa. Então eu já poderia traçar a linha ou aqui nesse momento, provavelmente eu traçaria a linha aqui nesse momento, no momento desse candle, porque aqui eu já tinha ligado o meu alerta, já estava desconfiado, e aqui ele estava me provando que realmente aqui tem uma certa força. Então eu traçaria aqui a minha linha esperando a terceira confirmação, tá? A resistência é igual ao suporte, tá? Eu traço a linha e espero 3 toques, espero 3 confirmações, tá? Porém, a resistência eu traço a linha no máximo, né? Ou seja, na parte de cima do gráfico. E aí o que acontece aqui, ó? O candle desce e o próximo candle verde ele sobe, ele bate nessa linha que eu tracei e retrai. Então, no momento que ele bateu nessa linha que eu tracei, ele retraiu, aqui foi o meu terceiro toque. Então, a partir daqui eu já sei que ali eu tenho
uma certa força de resistência. Eu já sei que ali eu tenho alguns ursos rondando por ali, batendo no gráfico quando o gráfico chega ali. Então eu já ficaria esperto e já começaria a tomar ação nas próximas entradas a partir daqui, tá? Então o que acontece? O candle seguinte, ó, já bateu lá de novo. Eu daria uma entrada aqui, seria um win porque ele ia retrair. O candle seguinte, ó, praticamente encostou lá. Poderia dar um win ou não. Esse candle aqui também quase encostou lá. Eu poderia dar um win ou não. Vai depender muito do perfil. Geralmente os agressivos poderia pegar um desses dois candles. Mas aqui vem esse outro candle. Esse outro candle, ele vem na minha linha, atravessa ela e retrai. Aqui seria um segundo win, ok? E aí o meu gráfico continua, chega aqui, ó, novamente, ó, atravessou e caiu. Aqui seria o meu terceiro win. O que eu falei sobre o conselho que eu dei para você sobre as linhas de suporte ou resistência? Pega no máximo 3 e para de usar essa linha, tá? Então presta atenção. Se vamos supor que vamos tentar contar quantos wins eu tive só nesse pedaço do meu gráfico. Ó. O meu gráfico subiu, desceu. Quando chegou nessa parte aqui foi onde eu confirmei o meu suporte, né? Eu vou traçar uma linha aqui para você entender. Ó. Bem aqui foi quando eu confirmei o meu suporte. Então a partir de onde está essa linha amarela foi onde o meu suporte estava confirmado. Então a partir daqui eu comecei a pegar entradas no suporte. E opa, deixa eu ajeitar aqui de novo. E onde foi que eu confirmei a minha resistência? Eu confirmei a minha resistência bem aqui, ó, nesse momento aqui, tá? Porque eu tive um toque, 2 toques, 3 toques. Então eu tive 3 toques na minha resistência aqui e aqui eu tive 3 toques no meu suporte. Lembrando que o agressivo já teria pego um win aqui, né? Mas beleza. Então o que acontece? Quando chegou bem aqui nessa parte do gráfico, eu já tinha definido o meu suporte e a minha resistência. E você vê que o gráfico está lateralizado. Quando o gráfico está lateralizado, fica muito mais fácil da gente operar suporte e resistência. Tem traders que esperam, tem muitos traders mesmo que esperam o gráfico lateralizar para operar. Tem traders que não operam quando o gráfico está naquele movimento subindo ou descendo, naquele movimento inclinado. Tem traders que só esperam o gráfico lateralizar. Bom, o que aconteceu aqui? Eu peguei um win aqui na minha resistência. E aí o gráfico desceu, ó, peguei um win no meu suporte. O gráfico subiu, peguei um win na resistência. O gráfico desceu, peguei um win no suporte. Peguei mais um win no suporte. O gráfico subiu, peguei um win na resistência. O gráfico desceu, peguei um win no suporte. Peguei mais um win no suporte. Então quantos wins eu peguei só nesse intervalo de tempo? Muito win. Então só nesse pedaço aqui daria para eu ter batido minha meta, ó. A partir daqui, ó, que era 2:10, até aqui, que era 4:20, eu teria batido minha meta tranquilamente, 2 horas de operação, tá? Lembra que eu falei para você que o ideal é que você bata a sua meta entre 1 e 5 entradas, tá? O ideal é que a sua estratégia permita que você bata a meta entre 1 e 5 entradas. Então, se eu consigo bater a minha meta com uma entrada, por exemplo, eu fiz essa análise do gráfico aqui, ó, 1 hora da manhã, vamos supor, 1 hora da manhã eu estava acompanhando, fiz essa análise, quando chegou bem aqui com uma entrada, eu bati a minha meta. Se eu bato a meta com uma entrada, um exemplo. E era 2:10 da manhã, fiquei 1h10 analisando o gráfico e bati minha meta, tá? Então, note que o trade é algo que você passa entre 1, 2, 3 horas analisando o gráfico e você bate sua meta. Você consegue ganhar o seu dinheiro fazendo análise de forma correta, fazendo análise de forma assertiva. E aí, lembrando do conselho que eu falei, pegou 3 vitórias em uma linha, sai. Então, como aqui é um canal, tá? Como aqui é um canal de suporte e resistência, que eu vou explicar na próxima aula sobre canal, ou você pega 3 entradas nesse conjunto, ó, uma entrada, 2 entradas, 3 entradas, e já sai, ou você pega 4, 5, 6 no máximo entradas nesse conjunto, tá? Sendo 3 embaixo, 3 em cima, vai da sua estratégia e da sua ganância, mas cuidado com a ganância. Então aqui, ó, eu tive 1, 2, 3 entradas vitoriosas na minha resistência. Então o ideal é que eu pulasse fora da minha resistência, tá? E olha só o que aconteceu. Se eu fiquei ganancioso e quis pegar mais entrada, eu começaria a ter algumas derrotas, tá?
Aqui eu posso ter tido vitória, mas essas vitórias aqui não contam com o número de derrotas, né? Que eu acho que se você fosse querer analisar isso aqui, enfim, ao pé da letra, você teria aqui 2 vitórias e 2 derrotas, ou seja, ficou no 0 a 0, acaba perdendo um pouquinho de dinheiro por causa do payout, tá? Então, aí foi o traçamento da nossa resistência. E aí vamos lá, lembrando, como é que eu traço a minha zona de resistência? A minha zona ou a minha área de resistência, eu vou pegar outra linha. Deixa eu criar uma linha aqui da cor azulzinha. E aí eu vou pegar os extremos dos pavis, o extremo das sombras. Então qual é o extremo que eu tenho aqui que encosta em 3? Eu posso colocar aqui, ó. Tá encostando 1, 2, 3, tá? Então eu tenho uma zona, um espaço bem pequenininho. E é normal, tá? Você ter zonas bem pequenininhas. Se eu fosse pegar o pé da letra mesmo, seria bem aqui, ó. Porque aqui foi o início de onde eu montei a minha resistência. Então eu estou pegando esse pavio e aquele pavio ali inicial, tá? Então ó, a minha zona, a minha região da minha resistência foi bem pequenininho, mas é uma região, é um espaço válido, tá bom? Já evitaria, por exemplo, um loss como esse daqui, ó, porque o gráfico passou do meu PI, passou do meu PF e não retraiu, tá? Mesma coisa aqui, ó. Mas aqui já foi uma queda. A mesma coisa aqui, ó, subiu, passou meu PI, meu PF e não retraiu, tá? Então, por mais que a minha zona, a minha região de resistência tenha ficado bem fininha, ela é válida, ela é importante. Ok? Deu para entender como faz o traçamento do suporte da resistência? Deu para entender como você faz a área de suporte, a área de resistência? Deu para entender quantas entradas você deve dar e sair e parar de ser ganancioso? Deu para entender que você precisa, tanto no suporte como na resistência, encontrar os 3 toques. Deu para entender que o PI é o ponto inicial para você decidir tomar a sua decisão de entrada e o PF é o seu ponto final. Deu para entender que o ideal é que você dê a entrada não quando o ativo está invadindo a sua área, mas quando ele está saindo, quando ele está retraindo da sua área. Ok? Então, pratique, que isso aqui você só consegue aprender com prática. Então, abra aí qualquer ativo aí do seu painel de operação, da sua corretora, e começa a praticar. Começa a assistir a aula de novo, olha suas anotações e começa a praticar. Porque a teoria aparentemente é fácil, mas a prática é um pouco complexa, onde você precisa repetir várias vezes para conseguir aprender, tá? Pratique bastante, não pratique só uma vez e desista. Você pode tentar praticar uma vez e começar a não entender e querer desistir. Não, não faça isso. Um trader não pode ter um pensamento desistente. Uma pessoa que quer fazer parte da GR não pode desistir fácil, senão não vai conseguir chegar lá nunca. Tá? Então seja persistente. Tenha fé, tenha foco. Então tente. Qualquer coisa, tire print dos seus resultados, manda para mim, manda no grupo. Anota suas dúvidas, tira dúvida comigo no grupo, tira dúvida comigo no privado, para você dominar o arroz e feijão, para você dominar suporte e resistência. Tá bom? Em breve vou postar aí uma aula mostrando a prática disso daqui no tempo real, tá? Forte abraço e valeu, tchau, tchau.